muito boa noite a todos. Gostaria de confirmar só mais uma vez se todos me ouvem. Todos veem a tela aí com três pessoas, né? Todos veem o logo da Evolution, da apresentação. Tá tudo bem? Algumas pessoas não estavam vendo a tela. Legal? Muito bom, pessoal. Bom, gostaria de dar início, então, ao nosso evento de hoje, né? Nós mandamos um convite para todos os nossos clientes, amigos e os nossos contatos para falar sobre um guia de investimentos para 2017, um ano que se inicia, um ano que está começando com algumas incertezas políticas, econômicas, né? Nós passamos por 2016 com crise, com troca de presidente e etc. E nós achamos muito oportuno esse momento para bater um papo, reorganizar, realinhar quais são as perspectivas, quais são os melhores investimentos, né? O que nos promete 2017. Então, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, desejar uma boa noite a todos. Para quem não me conhece, acho que são poucos aqui que estão tendo contato conosco pela primeira vez. Eu sou o Admilson, sou responsável pela Evolution Investimentos, e hoje nós temos alguns convidados para bater esse papo com a gente, para conversar com a gente, que é o Fabrício, que é da 20 Partners, uma gestora de São Paulo renomada, a qual ele vai apresentar e falar mais para vocês. Nós estamos também presentes aqui, estamos acompanhando hoje, participando desse evento, o Gustavo Riboli, que é especialista em alocação, trabalha com investimentos há muitos anos, ele vai falar um pouquinho mais. O William, nosso economista, vem trazer para a gente aí uma participação brilhante aí com suas considerações e análises para o ano aí, para o que nos aguarda. Pessoal, eu queria falar um pouquinho da nossa dinâmica, né? Em diversos e-mails em que eu enviei para vocês, eu disse que era um bate-papo. Nós vamos fazer uma apresentação com a nossa visão, com a nossa perspectiva, mas mais do que isso é tirar as dúvidas realmente de todos os clientes, né? Eu recebi muitas dúvidas por e-mail, queria agradecer as pessoas que me enviaram e nós vamos tentar tratar de todas elas aqui essa noite. Antes disso, eu queria abrir espaço e pedir que o Gustavo e o William se apresentassem e, na sequência, o Fabrício também se apresentasse para a gente dar a sequência aqui. Bom, legal, pessoal. Boa noite. Dar boa noite aos nossos amigos aqui. Eu vejo que tem bastante gente conhecida aí nos assistindo, né, nos prestigiando, vários... Acho que a gente já chama de amigos. Interromper um pouquinho, o seu som está um pouco baixo. Se você puder aumentar um pouquinho o teu microfone. Espera aí, só um minuto. Só um minuto. Fabrício, enquanto arruma o microfone dele ali, por favor, se apresente para o pessoal aqui, os nossos convidados de hoje. Claro. Fala, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Acho que agradecer a oportunidade dada aqui a 20, em especial a mim, que já sou amigo do Admilson e do Gustavo há bastante tempo, pessoas no qual eu me relaciono há alguns anos. Falando assim, até parece que eu sou velho, né? Mas já conheço há muito tempo. Acho que a ideia hoje aqui é exatamente isso que o Admilson falou, fazer um bate-papo, trazer um pouco do que aconteceu, um dia já hoje cheio de novidades aí, né, Copom, enfim, inflação dada no ano, alguns dados ali que já vão movimentar o ano. Acho que tem bastante coisa para a gente conversar, bastante coisa para a gente falar. Me apresentar também, sou Fabrício Turbante, sou responsável pelo relacionamento com escritórios independentes de investimento, assim como a Evolution, pelo Brasil como um todo. Faço parte aqui do time de distribuição da 20, e a ideia é trazer um pouco do que a 20 faz, um pouco do que a gente está olhando para o mercado
em especial falar de um determinado produto no qual vocês têm acesso através da plataforma da Guide e da Evolution, mas aí a ideia é fazer um bate-papo mesmo e, novamente, obrigado a todos. Legal, Maurício. Acho que agora melhorou o microfone, né, Adilson? Legal, agora tá bom, não tá ouvindo. Pode mandar ver. Então, como eu estava falando aí, também dando uma boa noite para o pessoal, eu vi a lista do pessoal que está na sala, né? Muita gente aí conhecidos, muitos amigos, nós já estamos aí há 10 anos com a Evolution, e eu sempre fiquei à frente aqui do atendimento, eu gosto muito das pessoas, a gente se relaciona muito bem, e nesse meio de caminho, né, nessa nossa jornada aí dos 10 anos, o Fabrício já está sempre aí junto com a gente também, pessoal da 20, e eu me tornei o especialista, o responsável aqui na Evolution por toda a parte de alocação de capital. Então, a gente presta assessoria aos clientes, aos amigos que precisam de informações de como construir o patrimônio, de como aumentar o patrimônio, de como estruturar uma carteira. Eu acho que é esse o caminho, acho que é um pouco essa a ideia que nós vamos buscar passar hoje. E nessa forma de bate-papo é um pouco isso que a gente faz. Está aqui o William do meu lado. Queria que você se apresentasse também, William. Boa noite, pessoal. Meu nome é William. Eu acho que eu tive o prazer de falar com boa parte dos participantes hoje mesmo. E eu quero agradecer a presença de vocês, que é o mais importante para a gente aqui hoje no nosso bate-papo. Pessoal, bom, muito obrigado aos nossos convidados aí, aos especialistas que vão tratar com a gente hoje do assunto de investimento, falar um pouquinho das nossas perspectivas, e muito obrigado também a vocês aí que estão presentes. Espero que vocês gostem do material que nós preparamos. E, novamente, está aberto o chat para que vocês mandem dúvidas. Podem ficar à vontade para ir interrompendo conforme de necessidade. Nós estamos aqui à disposição. Bom, rapidamente, para quem não conhece, eu não quero perder muito tempo com isso, mas quem é a Evolution Investimentos? Tá? A Evolution Investimentos é uma empresa que assessora os clientes em qualquer tipo de investimento. Tá? Seja ele de renda fixa, renda variável, previdência, bolsa, fundos, todo e qualquer tipo de investimento. Nós estamos ligados à Guide Investimentos, né, que é uma corretora de mais de 43 anos de mercado, com toda a solidez, e vem nos amparando com sistemas, com melhores produtos para os nossos clientes. Enfim, é a empresa que tem nos ajudado. A Evolution começou hoje, né? A Evolution está aí já há 9 anos no mercado, né? Atualmente nós atendemos mais de 2.000 clientes, são 100 milhões de patrimônio assessorado, né? Mais de 200 clientes ativos diariamente, e tudo isso a gente cresceu tendo sempre o foco na necessidade do que o cliente precisa no dia a dia, né? De buscar o melhor produto na perspectiva do nosso cliente, entender o que o nosso cliente está precisando e buscando solução financeira para ele, né? E ao longo desses 9 anos de experiência, nós fomos angariando os melhores especialistas para trabalhar com a gente, à frente do atendimento, à frente da alocação, sempre apto a ajudar os nossos clientes no dia a dia. Tá? Bom, antes de mais nada, né, falando de produtos, de especialista e de alocação, eu acho que ninguém melhor do que o Gustavo, que é quem está à frente da parte de alocação da corretora, né, explicar para a gente um pouquinho de qual é a visão da Evolution sobre a alocação ideal, o investimento ideal para um cliente, né? Qual é a carteira ideal para um cliente, e depois nós vamos falar aí do que a gente vê, né, de quais produtos desses são as nossas indicações, né, os nossos conselhos para 2017. Bom, Adilson, eu acho que essa tela aí que nós estamos vendo agora, com os dois fortes aí, né, do vídeo da previdência,
eles passam um pouco da ideia do que é uma estruturação de carteira de investimentos, né? É claro que isso não é para todo mundo, nós vamos falar de alguns produtos, de algumas ferramentas de investimento, de uma ideia geral, mas depois, quem quiser entrar um pouquinho mais a fundo e bater um papo particular comigo, não são todos os produtos para todas as pessoas. Aí, identificando o perfil daquela pessoa, nós vamos entender se ela precisa desses 2 potes aí do seguro de vida e da previdência. O seguro de vida, rapidamente falando, se acontecer alguma coisa com ela amanhã, como fica a família, e a previdência já é um olhar mais para frente, ou um planejamento sucessório, ou uma aposentadoria, que a nossa, aqui no Brasil, hoje, infelizmente, está falida e com grandes problemas, né? Então, eu vou falar rapidamente de todos aqui. Tem aí a parte de renda fixa, são os fundos de investimentos, que o Fabrício vai poder nos ajudar também um pouco mais aí, dar alguns detalhes, que a Vinci é uma das grandes gestoras do Brasil. A parte de CRI, CRA, Tesouro Direto, que são ferramentas de renda fixa, né? As ações, as operações estruturadas, que também eu quero passar um pouco para vocês de como isso funciona. Acho que deve ser novidade para grande parte das pessoas. Temos ferramentas como a BNF, né, os ativos em futuro, para quem tem um perfil um pouco mais arrojado, a parte de câmbio, a parte de opções. Para quem quer trabalhar no mercado imobiliário, nós utilizamos os fundos, que hoje, por diversos estudos, achamos que é muito melhor do que o imóvel físico, para quem gosta de alugar, de isenção do imposto de renda. Hoje a Evolution traz também, para quem tem um perfil de operações automatizadas, é colocar um robô para operar para você na bolsa. Para quem tem intenção de mandar dinheiro para fora, operar fora, quero comprar uma ação do Facebook, como funciona, Gustavo? A Evolution nos ajuda a isso? Ajuda. Então, no decorrer aí desse nosso bate-papo, e eu não quero entrar muito nas técnicas de cada um para que não fique maçante, é bem a ideia de bate-papo mesmo, é falar desses produtos que existem, para que serve, rapidamente como funciona, e acho que depois aí é um bate-papo particular com as pessoas, para entender quais são bons para aquele perfil e quais não são. Eu acho que essa ideia é mais um bate-papo aí, tá? Legal, muito bom, Gustavo. Obrigado pela apresentação. Eu acho que vamos passando aqui diretamente para, sendo mais claro, na visão da Evolution, quais são os investimentos que as pessoas precisam e devem ter muita atenção para 2017, porque com certeza tem um potencial aí guardado e precisa se informar e atuar para que você tenha uma rentabilidade melhor do que a média, né? Nós estamos aqui tratando de investimento, né? Investimento é conseguir colocar o seu dinheiro para render, né? Trabalhar para você. Então, eu acredito que numa escala de prioridade aqui, eu acho que é um ano. Quem ainda não está atento à previdência privada tem que estar. Então, você já tem, você precisa buscar melhores alternativas. Nós vamos falar sobre cada tópico desse, tá? Mais pausadamente. Então, previdência privada é muito importante. A parte de renda fixa, nós vamos falar tesouro direto, fundos de renda fixa, nós vamos falar sobre a poupança, que é o mais conhecido, qual é a nossa visão sobre isso. Vamos falar de operações estruturadas, de empresas pagadoras de dividendos, né? Ter uma carteira ou um fundo de dividendos, porque nós acreditamos ter um grande potencial, e sobre fundos imobiliários, que eu também acredito ser a nossa economia melhorando, ser um dos produtos aí que deve ter uma melhor rentabilidade durante o ano. Sem demorar muito, mas eu queria chamar um pouco a atenção, né? Porque como se compara investimentos? Né? Como é que eu vou pensar, Adilson, como é que você pode me dizer se um investimento é melhor do que o outro?
né? O que nós devemos levar em consideração ao falar de investimento, né? Então, bom, primeira coisa qual é a rentabilidade desse investimento, né? Quantos por cento do CDI esse investimento, o investimento A tem versus o investimento B, tá? Qual é a volatilidade que esse investimento tem? Ou seja, qual é a oscilação desse investimento? Eu tenho chance de abrir o meu extrato amanhã ou depois e ter uma quantia menor do que eu tinha hoje, né? Ou hoje eu abro, tenho chance de ter uma quantia menor do que eu tinha ontem? Tenho. Qual é essa oscilação? Isso é algo que para mim faz sentido? São coisas mais pessoais. Não, esse é um investimento que eu posso ter certo risco, eu posso ter certa oscilação, né? Não é nem risco, é oscilação, e eu estou confortável com isso. Qual é a segurança de um investimento versus o outro? Qual a liquidez, né? Ou seja, se eu precisar de um resgate, se eu precisar resgatar o meu capital, em quanto tempo o meu dinheiro retorna para a minha conta, né? Eu preciso estar muito consciente, né, ao trocar um investimento por outro e ver se a liquidez está compatível com a minha realidade. E ter clareza de qual é o objetivo desse investimento. Esse é um investimento para minha segurança no futuro, né? Para minha segurança na velhice, na aposentadoria. Ou não, isso é para eu casar, é para eu trocar de carro, é para eu trocar a minha casa, é uma poupança, uma reserva financeira. Para cada objetivo, você vai ter um investimento que faça mais sentido do que o outro, tá? Eu gostaria de fazer uma pausa aqui e já aproveitar e responder uma pergunta que chegou muito aqui para a gente, e eu gostaria que o William nos ajudasse a responder, que é o seguinte: explica para a gente um pouquinho como que funciona, William, o cálculo do CDI, né? Não precisamos entrar a fundo, mas o que é o CDI? Poxa, você está me falando que eu preciso ter uma avaliação da rentabilidade, levando em consideração o percentual do CDI. Então, poderia explicar para quem está aqui e não tem muita ainda intimidade com o mercado, como funciona o CDI? Pode explicar para a gente, por favor? Vamos lá, pessoal. O CDI, Certificado de Depósito Interbancário, é uma taxa que se origina da movimentação entre os bancos, tá? Então, se você imaginar, no dia do fechamento, o Banco do Brasil teve um déficit no caixa. Ele vai pedir, vamos dizer, pegar emprestado de outras instituições financeiras. Com isso, o que ele paga de taxa é o que dá origem ao CDI, entendeu? O CDI também é a taxa utilizada como parâmetro para avaliar a rentabilidade de vários títulos. E está sempre muito próximo da Selic. Então, é o mais utilizado, que vai servir como parâmetro para você analisar a rentabilidade do seu ativo. Desde fundo de investimento, CDB, vários ativos hoje são linkados ao retorno que o CDI apresenta, entendeu? Acho que daqui a pouco o Fabrício também, quando começar a falar da parte de fundos, ele pode comentar um pouco também sobre a ideia do CDI, entendeu? Basicamente é isso, não tem muito segredo não. Você vai sempre ver em lâminas de fundo, vários prospectos, informações sobre produtos do mercado financeiro, essa palavra CDI. E basicamente é isso, não tem muito segredo, também não é muito difícil de ser entendido. O CDI, basicamente, para trazer aqui para quem não está habituado com o mercado financeiro, vai andar muito próximo ali da taxa Selic, né? Podemos para um cliente, quem está analisando o investimento aí, ele vai andar bem próximo da taxa Selic, né? O que a taxa Selic der é bem próximo ao que o CDI vai dar, correto? Pessoal, é isso mesmo. A Selic vai andar sempre bem próximo da taxa básica de juros aí, a Selic, entendeu? O CDI vai andar bem próximo da Selic. Então, é bem isso mesmo. Aproveitando que nós já estamos aqui nesse bate-papo, William, eu queria ouvir um pouquinho da sua visão, antes da gente entrar investimento a investimento,
qual que é a tua visão para o ano, né? O nosso cenário econômico, o que você está esperando? Gostaria que depois você falasse, se o Fabrício pudesse passar um pouquinho da visão dele e da Vinci também, o que os analistas aí, os economistas estão esperando para esse ano? Vamos lá, pessoal. Basicamente, a gente busca estar sempre conversando, batendo papo com outros analistas, gestores. A gente segue muito o Boletim Focus. Eu acho que é interessante para o pessoal que quer saber sobre investimento, buscar conhecer um pouco, ali vem várias informações, tá? Para esse bate-papo, eu decidi buscar algumas informações e elaborar alguns tópicos, certo? Então, vou falar um pouco sobre o que os especialistas estão esperando, ou seja, a perspectiva para o ano de 2017, e vou focar aqui em 3 pontos. Um pouco sobre a economia norte-americana, né? Acho que é muito importante aí com o novo presidente. Um pouco sobre a situação na Europa, né? Algumas situações, alguns detalhes a gente acompanhar no decorrer do ano todo, e também todo o impacto que isso gera na nossa economia. Por exemplo, referente à economia americana, eu pontuei alguns detalhes que nós vimos e observamos aí no decorrer dos tempos do que estava mais sendo comentado em cima da política adotada pelo Trump, entendeu? Então, a gente tem aí uma ideia de o que eles estão apresentando, uma queda aí no sistema de regulação bancária. Ele está querendo modificar alguma coisa, isso é um ponto importante a se observar. A redução dos impostos é outra coisa que a equipe econômica e todo o planejamento deles vem batendo muito forte nisso. E outros detalhes rever todos os acordos comerciais. Até que ponto isso é realidade, não tem como se saber, tá? A gente está, toda a parte, economistas, especialistas, estão avaliando o que a gente recebe de informação da equipe dele, de comentários de outros especialistas de lá dos Estados Unidos. Eu acho que a gente tem que dar um foco especial aqui. Para mim, o principal ponto é o que ele vem dando sinal na parte de investimento em infraestrutura. Para quem conhece de economia, entende que isso aí é uma política fiscal expansionista. Falando em economia, aí é uma ideia de uma política mais seguindo o modelo de Keynes, tá? E o que acontece? Vão ser gerados novos estímulos para impulsionar o crescimento da economia americana. E isso, quando o governo começa a injetar mais capital ou dando desconto de qualquer forma, também tem esse aumento na inflação. Então, hoje, os especialistas estão esperando uma inflação entre 1,9% e 2% entre os anos de 2017 e 2019 para a economia norte-americana, o que já vem sendo anunciado pelo FED, aí, alguns especialistas vêm comentando que uma alta na taxa de juros, que hoje está em 0,5, 0,75 mais ou menos, indo aí para 1,25, 1,5. E o que isso interfere? Qual que é o resultado disso? É que a Bolsa Americana, que para muitos já está valorizada, entendeu? Torna difícil vislumbrar uma correção dessa alta da Bolsa Americana no curto prazo, entendeu? É mais ou menos essa linha. Vindo um pouco para a Europa, os especialistas ainda estão batendo na tecla de que o Banco Central Europeu vai continuar com a sua política expansionista, ou seja, vai continuar com a compra de títulos para injetar mais capital em toda a zona do euro, vamos dizer. Diferente do governo americano, que tem espaço para aumentar os gastos públicos, os países europeus não têm essa possibilidade. Então, o PIB em 2017 espera-se estar ali por volta de 1,6% e uma inflação de 1,3%. E o impacto disso é que não tem muita perspectiva para grandes valorizações das bolsas europeias, entendeu? É mais ou menos essa linha. Por último, vamos chegar no Brasil, que todo mundo espera uma continuação dos ajustes fiscais, certo? Entendendo a situação da política, não vai ser simples ou fácil continuar com esse ajuste, mas estão todos prevendo e entendendo que aos poucos vai ser feito. Isso vai gerar uma recuperação lenta e gradual da economia. Eu fiz questão de trazer alguns números aqui, para quem gosta de acompanhar. Um crescimento, de acordo com o Boletim Focus, tá, pessoal? O que eu falei é bem importante. Teve agora na segunda-feira, eles estão...
Isso é o Boletim Focus, tá? É o Banco Central escutando todas as 100 maiores instituições que tem no Brasil. Então, eles estão prevendo um PIB de 0,5%, certo? No final do ano de 2017, inflação de 4,81%, tivemos o fechamento da inflação em 6,29%, se eu não me engano, e uma Selic a 10,25%, lembrando que hoje o Copom anunciou aí um corte de 0,75%, acima do que o mercado estava esperando, que era de meio ponto, entendeu? E a taxa de câmbio, acho que linkando com todo o movimento da economia americana, aquele incentivo, vai aumentar a taxa de juros lá, então a gente tem pouco alívio em torno do câmbio, tá? E os especialistas acreditam que a taxa de câmbio vai estar fechando aí algo em torno de 3,45. Então, para quem busca atrelar os seus investimentos ao dólar, aí já vai mais informações importantes. Por fim, então, vamos ter uma melhora no segmento de renda variável, essa é a expectativa, tá? Para quem gosta do mercado de ações, a gente já viu isso no ano de 2016 e a tendência é continuar nesse sentido em 2017. E aí vale a importância de você ter profissionais ao lado para poder estar auxiliando e batendo papo e ajudando ali de como montar a melhor carteira, a melhor forma de aproveitar essa alta para quem gosta do mercado de renda variável. E acho que para nós economistas a queda da percepção do risco país é algo muito importante também, traz investimento externo e é o que pode dar força para a recuperação da economia. Em resumo, é um ano bom aí para o nosso país, eu acredito, né? Só complementando, o Admilson, todas as informações foram muito bem passadas, até passar um pouco de visão do que a gente está olhando daqui para frente. E só acho que tem algumas coisas a mais ali, claro, o William colocou todos os pontos muito bem. Acho que pauta em Europa, tem muita eleição na Europa esse ano, Irlanda, Itália, França, alguns países com eleição, então acho que vai ter um político muito intenso ali na Europa, o que deve dar um pouco da diretriz aí para o ano. Pensando em Estados Unidos, não dá para deixar de olhar para a taxa de juros, claro que vai ter uma política expansionista, muito mais olhando para o mercado doméstico interno dos Estados Unidos, com os dados muito fortes, então acho que ali o Trump um nível de aceitação um pouco maior do que a gente viu no momento da eleição. Pensando mais no mercado doméstico, e eu acho que é o que a gente deve se pautar até um pouco mais, porque as decisões ali de portfólio, as decisões de tomada de decisão de comprar ou não um determinado ativo vão pautar muito mais no mercado doméstico, onde a gente vai ver um cenário político bem difícil, apesar das melhoras efetivas, o Temer ainda não respingou muita coisa nele, a gente vê muita coisa ainda pautada na PEC da Previdência, a PEC do gastos, enfim, aprovada, mas tendo que ser implementada. Hoje a gente teve aí um Copom com um aperto monetário um pouco mais forte, né, tentando estimular a economia muito, porque ele conseguiu controlar bem a inflação, e a inflação já dando um sinal de que vai convergir para a meta, ainda esse ano, talvez no ano que vem ali entre 4,5% aproximadamente. Então, o governo tomou medidas a equipe econômica, basicamente, tomou medidas mais cautelosas durante esse ano de 2016, inclusive foi questionado durante um tempo a queda de 0,25, a não queda de 0,5 na última ata. Acho que agora ele deu um sinal de que ele vai realmente tentar ativar um pouco mais a economia, tentando fazer um corte mais drástico. E a 20 aqui, pensando em projeções e dados econômicos efetivamente, a gente tem uma projeção ali de câmbio muito semelhante para 2017 de 3,5, isso muito porque a gente acredita que esse é o ponto de equilíbrio, é o câmbio de equilíbrio da economia, até porque você tem que controlar as balanças comerciais, importação, exportação, então o câmbio de 3,5 é um câmbio que nós consideramos o câmbio de equilíbrio. A Selic a gente tem um corte um pouquinho mais drástico, a gente acha que o banco que vem um pouco mais forte, a gente tem uma precificação ali em torno de 9,5%, o IPCA mais ou menos dentro também do que o William falou, 4,7%. Só quis colocar esses pontos e complementar as informações do William, para a gente conseguir pautar também aqui um pouco do que a gente vai trazer para onde vão os investimentos em 2017 e quais são as oportunidades que nós estamos vendo, tá?
muito legal, pessoal. Muito obrigado ao Fabrício e ao William. Eu acredito que demos um bom patamar de visão para a economia do ano, né, para que nós possamos falar de produtos, né, de investimentos e ter uma visão geral aí quais os caminhos que as pessoas devem tomar com relação aos seus investimentos durante esse ano. Bom, o primeiro investimento que eu gostaria de falar é a previdência privada. E eu gostaria de pedir ao Gustavo. Previdência privada é um assunto que está aí, né, nos jornais, principalmente nesse último semestre. Foi um dos assuntos mais falados, né, muito por conta da reforma da Previdência Pública, né, o governo alterando as regras para aposentadoria. Então, está cada vez mais comum as pessoas falarem sobre previdência privada. A gente tem visto isso em matérias de jornais, televisão, jornal, revista, internet, muita gente falando sobre previdência privada. E eu gostaria que o Gustavo trouxesse aqui, falasse um pouquinho sobre quais são os pontos que quem já tem precisa observar, quem não tem, se é um investimento que é interessante fazer ou não. Então, gostaria que o Gustavo falasse um pouquinho para a gente sobre previdência privada, rapidamente, quais são os pontos para que quem está aqui conosco hoje tivesse base para poder conversar e tirar as dúvidas e saber se o investimento que ele tem hoje é bom ou não, se ele precisa melhorar, como fazer, quais são os pontos que ele precisa ter atenção. Gustavo, dê sua visão para a gente a respeito aí da previdência privada. Eu acho que hoje a previdência, como você disse, é algo que chama muita atenção, porque muitas pessoas aí que vieram pagando há 10, 20 ou 30 anos começaram a se ver em risco, e até com essas mudanças da previdência pública aí vão ter dificuldade para receber, ou vai mudar o prazo e várias coisas vão acontecer. Então, a nossa previdência pública hoje é algo que está em xeque, né? Então, pensando na previdência privada, que nós julgamos ser algo muito importante aí para o futuro, para aposentar. Existem pessoas que utilizam isso para planejamento sucessório, mas eu nem vou entrar nesses detalhes. Nós olhamos a previdência, primeiramente, só como algo que você coloca o dinheiro lá e depois de 10 ou 20 anos vai ver quanto tem de dinheiro, né? Esse é um ponto que nós nos deparamos todos os dias, que as pessoas falam, poxa, eu não faço nem ideia quanto eu tenho. Eu tenho uma previdência lá, mas eu não sei quanto tem, eu não sei quanto está ganhando, eu não sei se está ganhando. Daqui a 10 anos eu olho para ela. E a nossa visão é bastante diferente disso. Como as pessoas cuidam do dinheiro, ou colocam no tesouro, ou colocam na bolsa, ou fazem seus investimentos de alguma forma, a previdência deve ser feita dessa forma também. A previdência ela pode ser analisado o perfil da pessoa antes, se é para uma pessoa que tem um perfil conservador, moderado, agressivo. No decorrer do caminho, poxa, achamos que a taxa de juros agora vai cair, a taxa Selic, vamos alterar a previdência para a previdência B ao invés da A? Agora achamos que a bolsa vai subir, vamos alterar a previdência da B para C? E nós estamos fazendo a gestão. Então, como todos os investimentos, a previdência também precisa ser tratada com uma gestão ativa. Então, alguns pontos, para quem não tem a previdência ainda, nós precisamos identificar o perfil dessa pessoa, entender qual previdência vai ser interessante para essa pessoa, se ela é muito conservadora ou não, se ela tem um trabalho registrado ou tem rendas declaradas. A previdência pode, dependendo da situação que a pessoa declara o imposto de renda dela, dá um benefício fiscal, a pessoa passa a pagar menos imposto de renda, ou a parcela que ele ia pagar de imposto de renda vai usar para o seu investimento. Então, isso é uma ferramenta fiscal muito importante. Esses são os pontos para quem não tem. E aí nós vamos analisar a taxa de administração, que precisa ser baixa. Existe a taxa de carregamento. Muita gente que tem previdência no banco nem sabe o que é essa taxa de carregamento.
Então, alguns bancos, se você deposita lá R$100 na Previdência, 5% fica para o banco, na sua conta só cai 95%. Imagina 5% de tudo que você colocou durante 20 anos, que valor não dá isso? Então, as pessoas pouco se atentam para isso. Então, acho que são pontos interessantes para começar uma previdência. E para quem já tem uma previdência, nós trabalhamos da seguinte maneira. Acho que é uma análise do que você tem hoje. Quanto você paga de administração? Nos deparamos todos os dias com previdências com 5%, 6%, 4% da administração. Quem está em previdência no banco e paga uma taxa dessa, pode ter a certeza que isso nunca vai dar dinheiro. Você está perdendo dinheiro todo mês e vai perder por 30 anos que fica depositando na sua previdência. Então, a gente chama muito atenção para isso, eu vejo isso todos os dias, que a pessoa olha e fala, nossa, eu nem imaginava, mas eu paguei X% para o banco de administração, mais X% de taxa de carregamento, e eu coloquei tanto dinheiro lá, acabei não ganhando nada. Ou às vezes ganha menos do que a inflação. Então, são alguns pontos que nós buscamos atentar aos nossos clientes. E depois de feita a análise, ou a pessoa detecta que realmente o investimento dela está sendo ruim, que está perdendo na inflação, que está perdendo dinheiro, ou se for uma previdência boa, se estiver sendo gerida com boas práticas, depois da nossa análise, essa pessoa tem uma chancela a mais que o investimento dela é bom e ela continua com o investimento onde está. Então, acho que são esses dois caminhos aí, rapidamente. É claro que poderíamos falar aí por várias horas da previdência, mas são alguns pequenos detalhes aí que fazem toda a diferença para quem quer começar ou para quem já tem algo nessa linha de investimento. Só complementando, Hugo, dá licença, dando a ideia de bate-papo, a gente também aqui tem olhado muito para esse mercado de previdência. Eu acho que um ponto, você colocou todos os pontos, sucessório, a versatilidade que hoje a SUSEP, que é quem regula esse mercado, está disponibilizando para os fundos. Então, ou seja, a profissionalização da gestão está ficando cada vez melhor e cada vez mais gestores independentes olhando para esse mercado, porque realmente é um nicho de mercado muito importante. Eu acho que os dois pontos principais que a gente tem que olhar para isso, o primeiro é o que você falou, a previdência hoje é pública, cada vez mais as pessoas tendo que se aposentar mais tarde, e eu acho que quem é novo, principalmente as pessoas acho que ali que estão começando a vida, tem que se preocupar muito com isso, porque existe um risco, sim, da gente sofrer o que sofre a Grécia hoje, por exemplo. A gente tem um risco iminente dentro da Previdência e a gente escuta isso o tempo inteiro. Se a gente não fizer uma reforma muito adequada para esse assunto especificamente, com certeza lá na frente nós teremos um problema. E a Previdência privada complementa essa informação. E até pensando um pouco em longo prazo, acho que essa é uma fatia do nosso dinheiro, pensando em alocação como um todo, que a gente muitas vezes não olha com muito cuidado. Muitas vezes nessa fatia do mercado a gente acaba deixando, o meu dinheiro está no banco, ele está muito bem protegido. Muitas vezes é o contrário. Essa deveria ser o dinheiro que você deveria talvez tomar até um pouco mais de risco do que você toma na sua alocação normal. Porque normalmente, como o Gustavo disse, é um dinheiro que você demora a desinvestir pelo menos 20 anos. Então, você, e quem aqui tem mais tempo e viveu nesse Brasil durante muito tempo, sabe que a gente tem um risco de inflação no país muito alto. Hoje a inflação está controlada, há algum tempo que a inflação vem controlada, só que a gente já viveu cenários de inflação de 40%. E você tem um dinheiro mal alocado, no qual você não consegue gerar juro real dentro desse dinheiro, com certeza lá na frente você vai ter um problema de aposentadoria grave em relação a isso. E hoje, como eu disse no começo, a SUSEP permite que as carteiras sejam diversificadas também em previdência. Muitas vezes comprando 1, ou 2, ou 3, ou 4 fundos dentro de previdência. Ou seja, você consegue também ter uma alocação dentro da previdência, o que antigamente não era permitido. Muitas pessoas ficavam no banco, compravam aquele fundo convencional de renda fixa no banco. Hoje não, hoje você consegue, através de uma alocação, também ter uma disponibilidade boa em previdência privada. Eu acho que essa conversa a gente pode marcar um call só disso, Edmilson.
Acho que é legal, ô Fabrício, porque vocês mesmo têm aí, e a gente vê também, Previdência dando 30% no ano, em 2016. Passa a ser um ótimo investimento que o que as pessoas achavam que era tão ruim, né? Legal, pessoal. Como o Fabrício disse, eu só queria complementar, nós inclusive teremos na nossa agenda aí, algo que a Evolution está colocando em prática. Nós vamos ter, num intervalo a cada 15 dias, nós vamos ter esses encontros, esses bate-papos, e a cada 15 dias vão ser temas diferentes, e inclusive um dos temas que estão na pauta, todos vão receber depois por e-mail a nossa agenda completa aí do primeiro semestre do ano. Uma das pautas é só sobre previdência, e aí a gente pode transcorrer e falar muito sobre isso aqui. Eu queria puxar o gancho para a gente andar aqui com o nosso cronograma. Muita gente pergunta, tá, é melhor eu ter uma previdência privada ou eu alocar o meu dinheiro em tesouro direto? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o tesouro direto, mas eu queria que o Gustavo já pegasse esse gancho e explicasse já sobre o tesouro direto, qual que é a opinião dele sobre o Tesouro Direto, desse um pouquinho, uma explicação breve sobre o Tesouro Direto, como funciona, uma breve explicação, e eu queria que ele fizesse essa comparação. É melhor eu colocar o meu dinheiro na Previdência ou eu colocar o meu dinheiro no Tesouro Direto? Bom, para quem ainda não conhece, né, o Tesouro Direto, acho que a grande maioria das pessoas aí já conhece. Hoje o Tesouro Direto é o investimento mais conservador que tem no Brasil. Então, até mais conservador do que a poupança. Então, essa eu acho que é uma informação que as pessoas pouco sabem, né? Todo mundo pensa, é cultural, né? Então, a grande maioria das pessoas, não todo mundo, tem a poupança mais conservadora do país. E não é. Por alguns detalhes técnicos, se o país chegar no ponto lá da Grécia e por quebrar, antes de o governo segurar o Tesouro Direto, ele vai segurar a poupança, né? Acho que já passamos por um momento lá atrás que a poupança já foi provisionada e que o governo já segurou. Então, como funciona o Tesouro? O Tesouro tem alguns tipos de título. Ele tem o título que é indexado à taxa Selic, que é um título que tem liquidez diária. Eu vou passar rapidamente para não tomar muito tempo de vocês. O William estava falando aí de taxa Selic, do CDI. Então, hoje a taxa Selic teve um corte aí, está em 13% ao ano. A gente olha a poupança aí que vai dar 6, 7. Então, com mais segurança, a gente tem praticamente o dobro do que tem a poupança. E com a liquidez diária. Se você precisa do dinheiro, você vai lá e saca o dinheiro cai na conta do banco que você utiliza. Tá? É assim que funciona o Tesouro. E o Tesouro tem alguns títulos que são pré-fixados. Então, poxa, tem título com 12% ao ano, com 11%, com 10%, com 13%. Depende muito do vencimento. E o Tesouro tem uma terceira modalidade que é indexada à inflação. Poxa, hoje a inflação corrói meu dinheiro. O Tesouro Direto dá a possibilidade de ter um título com vencimento daqui a 2, 3, 5 ou 10 anos, rendendo 5%, 6% acima da inflação. Então, independente, nesse caso da inflação, independente do que ocorra com o país, se a inflação for a 40%, como o Fabrício falou, se você tiver um título desse do Tesouro, o seu título vai render a inflação aos 40%, e mais 5, e mais 6, e mais a taxa pré-fixada que você comprar. Então, tem uma pequena tabela aí no slide, que mostra até mais detalhado do que eu estou falando, que são os títulos que o Tesouro tem disponível para te vender naquele dia. Todo dia essa tabela fica disponível para o usuário. Aqui pelo site da Guide, para quem já é cliente, já consegue acessar lá e você consegue comprar diretamente. É como se fosse um cardápio dos títulos. Então, tem o título atrelado à Selic, tem o IPCA, tem o prefixado e tem as datas de vencimento. Se você puder aumentar um pouquinho a tela aí, Edmilson, na segunda coluna aí, que são a vencimento, acho que não vai ficar pequeno, mas tudo bem, na segunda coluna ali. Poxa, tem para 2019, tem para 2024, tem para 2035, tem para 2050 e uma taxa.
Então você vai olhar ali, poxa, qual que é o mais indicado para mim? Eu preciso de liquidez desse título, eu quero da taxa Selic, ou eu preciso de um título para longo prazo, eu preciso da inflação, então mais um determinado valor. Então, entender um pouquinho o que você precisa, tem esse cardápio aí, essa bela do tesouro que você pode ir lá e comprar a qualquer momento. Eu acho, só te interromper um pouquinho, Gustavo, é importante, na nossa visão, né, é que o cliente eu não aconselho, eu não sugiro a nenhum cliente que esteja começando olhar o Tesouro Direto como uma opção de operar, né, uma opção de tradear o Tesouro Direto, né, comprar e vender o Tesouro Direto, né. Acho que a ideia do Tesouro Direto é interessante você atrelar a uma data de vencimento que você consiga manter aquele título. Isso para as opções atreladas ao IPCA e as pré-fixadas, né? Já a Selic é o que te dá liquidez, a mesma liquidez que a poupança, né? Então, a Selic você vai poder vender a qualquer momento, como você resgata o dinheiro da poupança. Já a de IPCA e a pré-fixada é importante você levar até o final, comprar para um vencimento que você tenha condições de manter. Eu queria puxar e fazer uma pergunta aí, passar a pergunta para o William, que muita gente está perguntando aqui, com esse cenário de queda na taxa de juros, né? Hoje tivemos mais um corte na taxa de juros. O que é interessante? Eu manter o meu investimento atrelado ao CDI, eu partir para um investimento pré-fixado ou eu ter um investimento atrelado ao IPCA, que seria a inflação. E essa pergunta, eu acredito que responda não só para o Tesouro Direto, tá? Já mais para toda a gama de investimentos de renda fixa, seja ela uma LCA, uma LCI, um CDB, qualquer tipo de investimento que você faça atrelado à renda fixa, né? Ou até mesmo a partir de fundos, né? Muitos clientes estão preocupados com isso. Eu tenho amigos gerentes de grandes bancos e eles relatam constantemente os clientes um pouco apavorados, né? O que eu devo fazer? A taxa de juros vai cair e o que eu faço com o meu investimento, né? Eu queria que o William pudesse falar um pouquinho para a gente sobre essa questão. Isso serve tanto para o Tesouro quanto para todos os investimentos aí de renda fixa. Legal, Edmilson. É importante esse ponto que você tocou agora, porque hoje mesmo, falando com alguns clientes, algumas pessoas, vem sempre a preocupação, poxa, mas o POM vai diminuir meio ponto, ou 0,75, eu estava ganhando, vai ser corroído. Pessoal, não é, eu acho que assim, um ponto a se olhar mais importante é o seu retorno real. Entendeu? E assim, outro detalhe, a gente está falando de duas variáveis macroeconômicas muito importantes, que é a taxa de inflação e a taxa de juros, certo? E a taxa de juros, ela sempre vai ter um delay, vamos dizer assim. O governo vai mexer, alterar ali a taxa de juros, é o que nós vimos, é o que estamos vendo, sempre quando a meta da inflação estiver dentro do que eles estão buscando, ou seja, a inflação estiver dentro da meta. E com isso a gente tem que olhar para o retorno real. O pessoal sempre, como eu falei, hoje perguntando, vai cair, o que vai acontecer? Vocês têm que entender que com a inflação, vou trazer números novamente para vocês. A gente tinha ali em dezembro de 2015 uma inflação, isso de acordo também com o Boletim Focus, na casa de 10,72. E a Selic é 14,25. Entendeu? Era mais ou menos isso que você tinha. Então, uma conta ali, meio por cima, dava algo em torno de 3, alguma coisa, 3,5% de rentabilidade que você tinha de lucro real, tá? Hoje, a inflação já batendo 6,29, fechou ontem, e aí, conforme o Fabrício mesmo falou, a expectativa é de estar dentro da meta de 4,88, e o que o pessoal está esperando com relação à Selic? Algo em torno de 10,25. Então, por mais que o seu resultado nominal caiu, o seu resultado real ainda continua sendo muito satisfatório, entendeu? Eu acho que esse é o ponto mais importante. E se você vai olhar para rendimentos de fundos de investimentos, rendimentos de fundos de previdência, isso você consegue e deve levar esse raciocínio
de uma forma mais ampla para todos os modelos de investimentos e ativos que tem dentro do mercado. Aí vai de cada um bater um papo com o assessor, conversar com quem auxilia. Hoje, eu auxilio o Gustavo fazendo esse trabalho dentro aqui da Evolution para poder buscar sempre as melhores opções, entendeu? E com relação ao produto, a gente vai falar um pouquinho, comentar sobre a rentabilidade de cada um. Tem bastante coisa. Não precisa vocês ficarem, chateados com medo pelo fato da redução da taxa de juros, entendeu? Ela vai reduzir só depois da queda da inflação e o seu lucro real ainda vai continuar sendo muito bom, entendeu? Legal. Acho que, em resumo aí para o pessoal, o lucro real deve se manter, né? Eu acho que mesmo caindo o IPCA, não acredito não ser um grande problema, mesmo caindo a Selic, a taxa de juros real deve continuar. E aí, se é melhor um pré-fixado, um atrelado ao IPCA ou atrelado ao CDI, né, para um investimento de renda fixa, aí eu acho que o caminho depende do prazo, né? Acho que aí é questão de conversar e entender qual é o prazo para esse investimento, né? Então, acho que essa é a maneira. Bom, uma operação que tem tido muita rentabilidade e muito interesse dos clientes, né? Já ao longo do ano passado, e nós acreditamos ser uma operação muito interessante para esse ano, são as operações estruturadas, né? Em resumo, operações estruturadas são operações em que você tem um ativo principal e utiliza o mercado de derivativo para buscar operar no mercado de ações com uma segurança, né? Buscando uma rentabilidade próxima à fixa com segurança. Eu gostaria de passar para o Gustavo, que hoje, acho que no Brasil, é um dos maiores especialistas em operações estruturadas, para que ele possa explicar brevemente para a gente, né, dar um overview geral do que é a operação estruturada. Como você mesmo falou aí, a operação estruturada ela é feita dentro da bolsa, né, com um ativo principal e com alguns derivativos. Então, hoje nós tratamos a operação estruturada como uma forma de você acessar a bolsa de valores com uma tranquilidade muito maior. Hoje nós vemos aí a bolsa sobe, desce, sobe 5%, cai 5%, e sai o presidente, entra o outro, essa loucura toda. E nós olhamos para a bolsa e é algo que ela hoje é bastante arriscado. Então, o que é a operação estruturada? Hoje a Bovespa nos permite montar algumas estruturas dentro da bolsa, onde nós utilizamos essa estrutura para estar um passo à frente, acima do rendimento da renda fixa. Então, se eu tenho uma renda fixa lá que me dê 100% do CDI, 13%, 14% ao ano, eu quero entrar na bolsa e a nossa equipe aqui de operação estruturada busca 150% do CDI, que aí vai dar em torno de 20% ao ano, 21% ao ano, com o máximo de risco que nós aceitamos de 0,5%. Então, você quer uma renda fixa e tem um risco zero para buscar 13% ao ano, ou você aceita ter 0,5% de risco para buscar 20% ao ano? Para quem tem esse perfil de aceitar o 0,5% de risco, já faz anos que nós entregamos esse 150% para os nossos clientes. Esse 150% CDI, né? Então esses 20%, 21% ao ano é a nossa meta mínima. Então, todos os clientes que fazem isso aqui na Evolution hoje têm esse resultado entregue, estão muito satisfeitos. E com o monitoramento, então, essas estruturas são montadas dentro da Guide, são analisadas pela nossa equipe aqui também da Evolution antes de chegar no cliente, são monitoradas para o cliente e as pessoas que fazem parte desse produto, desse tipo de operação, têm acesso direto, enxergam o que está acontecendo, são informadas do que está acontecendo. Geralmente, nos primeiros contatos,
Eu pego o telefone, eu faço questão de todos os novos clientes que aderem à operação estruturada, de ligar, de explicar como isso funciona, de explicar como é o monitoramento, como é o risco, no detalhe, para que as pessoas se sintam à vontade com esse tipo de operação. E a liquidez, poxa, para quem não está à vontade, Gustavo, comecei a fazer e 0,5% de risco está muito para mim, eu prefiro ficar realmente na renda fixa. Você pode, em 3 dias, sair. Se você fala, poxa, eu quero sair agora, em 3 dias o dinheiro está na sua conta. Então, as coisas mais importantes que nós analisamos o risco é pequeno, você não fica preso, você não tem que assinar um contrato e ficar no mínimo 6 meses com esse tipo de operação. Não, pode sair a qualquer momento. Então, o que nós queremos trazer hoje é a maior rentabilidade possível com o menor risco possível nesse tipo de operação. E tem ainda uma vantagem a mais que essa operação traz, é que o imposto de renda também já é a alíquota mínima. Então, se você, dependendo do fundo de investimento que você adere hoje, você começa a pagar 22,5% sobre o lucro, né, do seu lucro, do imposto de renda, e hoje na operação estruturada você já paga direto 15%. É a menor alíquota que a gente tem hoje para esse tipo de operação, então tem algumas vantagens aí. É algo muito transparente, você não fica preso, tem uma ótima rentabilidade e um pequeno risco. Então, acho que é isso que nós buscamos com esse tipo de operação. Né? Legal, Gustavo. Perguntas chegaram aqui, acho que carece responder. Se essas operações estruturadas sempre são feitas com o COI. Aqui a gente está... O COI, né, ele é uma operação estruturada, tá? Nem sempre você precisa utilizar o COI, tá, pessoal? Nós fazemos operações estruturadas aqui com Petrobras, com Vale, enfim, isso vem da nossa equipe de análise, nem sempre precisa ser através do COI, tá? Uma pergunta quanto a tempo, o tempo das operações estruturadas está ligado com o tempo de liquidação da Bovespa, então, em 3 dias, né, você consegue desfazer uma operação estruturada. Gustavo, eu também sei que muita gente tem se interessado em um produto, um tipo de investimento que tem crescido muito, o que os nossos analistas chamam de renda fixa remunerada, né, que visa aumentar a rentabilidade da renda fixa, né, dando uma pimentadinha na renda fixa, utilizando como garantia de bolsa. Eu queria que você também explicasse brevemente, nosso tempo não está muito grande aqui, mas que você explicasse brevemente sobre essa alternativa que talvez alguns que estão aqui não conhecem e pode ter interesse em conhecer. Nessa renda fixa remunerada, basicamente, hoje a Bovespa nos permite também esse tipo de mecanismo, onde a pessoa tem uma renda fixa, então uma renda fixa pode ser um CDB ou um título do tesouro, por exemplo, que está rendendo ali os seus 100% do CDI ali, hoje 13% ao ano, e a Bovespa nos permite remunerar essa renda fixa para essa pessoa. Então, o seu José tem a renda fixa lá que rende os 13% ao ano, e a Bovespa nos permite remunerar essa mesma renda fixa com alguns ativos da Bovespa, sem assumir grandes riscos. A pessoa já estava numa renda fixa. É claro que nós não vamos colocar grande risco na carteira dessa pessoa. E, geralmente, nós buscamos um resultado muito próximo à operação estruturada, também de 150% até 170% do CDI. Então, é um instrumento de diversificação de carteira, é muito interessante as pessoas que têm as duas coisas na carteira, porque na renda fixa remunerada, a Bovespa enxerga que você tem essa renda fixa e deixa você remunerar com o ativo da Bovespa essa renda fixa. Em resumo, você tem um dinheiro que rende na renda fixa e na Bovespa também. Tá? Então, o seu dinheiro rende em 2 lugares, rende 2 vezes. Então, nós auxiliamos as pessoas também a fazer esse tipo de investimento, que é algo que cresce muito e que dá um retorno muito grande hoje aqui no nosso país. Eu não quero me ler muito mais sobre isso, acho que a gente vai ter oportunidade de falar isso também na sequência aí dos eventos que nós vamos ter ao longo do ano. Uma pergunta que veio aqui é sobre a questão, de novo, da liquidez, da desmontagem dessa operação estruturada.
Eu queria só ressaltar que as operações estruturadas que os analistas da Guide propõem, geralmente são feitas em cima de papéis como Petrobras e Vale, ou seja, eles não usam opções exóticas para montar o que em algumas corretoras por aí acontece, que faz com que a pessoa fique preso, né, seja obrigado a ficar com a operação estruturada durante 6 meses, 8 meses, enfim, né? Eles buscam papéis negociados em bolsa que tenha preço na tela, não são opções exóticas, que podem ser desmontadas a qualquer momento. Tá? Eu queria passar ao próximo tópico que nós gostaríamos de falar, que é sobre ações boas pagadoras de dividendos. Bom, Admilson, o que você, a Guide, está vendo para esse ano no mercado acionário? Né? Nós acreditamos que pode ser um ano de muita melhora no nosso mercado de ações. Porém, a melhor maneira, principalmente para esse primeiro semestre, de se comprar ações, de se começar a tua parte de renda variável, na nossa opinião, é através de uma carteira de dividendos. Tá, Admilson, qual carteira de dividendos? Bom, a equipe de análise da Guide tem uma carteira de dividendos, que eles fazem a sugestão e realocam essa carteira mensalmente, de acordo com a análise deles. Porém, para quem está ingressando no mercado, né? Admilson, estou começando agora, eu não tenho experiência, eu não tenho tempo de gerir uma carteira de ações, eu não tenho tempo de acompanhar. Poxa, vocês dão assessoria? Damos. Mas a nossa principal sugestão nesse ano para o mercado de dividendos é que você faça isso através de fundos, através de um bom fundo de dividendos. Admilson, qual o fundo de dividendos? E nós trouxemos aqui, qual na nossa visão tem a melhor expectativa de rentabilidade, a melhor equipe de gestão, o que para nós faz muito sentido, que é o fundo da 20. E estamos aqui com o nosso convidado Fabrício, que melhor do que ninguém pode explicar mais sobre esse fundo. Eu gostaria que ele apresentasse um pouquinho do fundo, da perspectiva. Enfim, Fabrício, acho que ninguém melhor do que você. A tua apresentação está aqui. Fique à vontade, fale um pouquinho para os nossos convidados sobre o fundo de dividendos, né, da 20. Claro, vamos lá. Acho que antes, dá um passinho para trás só, Admilson. Só falar muito brevemente um pouco da 20 para que as pessoas se familiarizem com o assunto e tenham noção um pouco do que a gente. Acho que falar da 20, hoje nós somos uma das maiores gestoras independentes do Brasil, e quando eu falo gestor independente, eu quero dizer que eu não estou ligado a nenhum conglomerado financeiro, ou seja, eu não estou ligado a banco. Eu necessariamente preciso entregar uma boa rentabilidade para os meus clientes, porque todos os meus veículos de investimento, todos eles são através de fundos. Falar um pouco em números, hoje a gente tem uma gestora aproximadamente de 21 bilhões de reais sob gestão, espalhados em algumas classes de ativos. Hoje a gente vai focar numa das principais da 20, que é a classe de ações, mas como vocês podem ver, a gente também tem crédito, multimercado, private equity, real estate, infraestrutura, outras classes de ativos. Eu acho que o ponto mais forte para a gente frisar e para que vocês possam conhecer um pouco mais da 20 é falar de alinhamento de interesse. Quando eu falo de alinhamento de interesse, o que eu quero dizer com isso? Acho que o primeiro ponto é falar que desses 21 bilhões que a gente tem sob gestão, aproximadamente um terço disso, um pouquinho menos, um pouquinho mais, depende da ótica ali, é de dinheiro de sócio. E quando eu falo de dinheiro de sócio, são pessoas que investem aqui na 20, são pessoas que são no controle da empresa, elas investem no mesmo nível de taxa, ou seja, elas pagam o mesmo nível de taxa, os mesmos níveis de performance que os clientes que investem aqui ou através da Guide, por exemplo. Ou seja, a gente não faz distinção dos dinheiros, ou seja, o dinheiro de sócio é igualzinho o dinheiro de cliente para nós aqui. Então, acho que isso é um ponto muito importante para que vocês tenham um pouco de mensuração do que é a 20 aqui internamente. Falando agora até um pouco e focando na parte de ações, que eu acho que esse que é o grande tema aqui para a gente abordar da minha parte, só para contextualizar um pouquinho o que é a 20, gestora de ações especificamente. Hoje, olhando para a classe de ativos de renda variável, a gente tem 4 bilhões de reais sob gestão,
acredito que seja uma das maiores gestoras independentes em ações, especializadas em ações, e dentro de ações, nós temos aproximadamente 1,5 bilhão só em gestão de dividendos. Ou seja, a gente tem um know-how e uma expertise muito grande nesse negócio. A gente já faz isso há muito tempo e sabe o que está fazendo. Falando um pouco agora da filosofia, então eu falei da Vinci, falei da parte de ações e agora vou falar exclusivamente da filosofia de investimento em dividendos. Acho que o primeiro ponto que a gente gosta de colocar é que a gente gosta de investir em participação de boas empresas, que não necessariamente a gente está investindo em bolsa. Quando as pessoas associam o nome bolsa, elas automaticamente imaginam o William Bonner lá no Jornal Nacional falando que o Ibovespa caiu 40% no ano. Então, a gente gosta muito de frisar isso. A gente não investe em bolsa, a gente investe em boas empresas. Esse acho que é o primeiro pilar de filosofia que a gente tem. Com isso, a gente começa a analisar um pouco mais para dentro. Então, são empresas que a gente vai buscar um retorno absoluto de 3 a 5 anos. A gente gosta muito, isso é também filosofia de gestão nossa, empresas com baixo risco de projeção, ou seja, são empresas que dificilmente sofrem muito com as crises, então, ou seja, são empresas pouco sazonais, a gente busca esse tipo de coisa. Uma coisa muito que a gente faz aqui é o processo de tomada de decisão de comprar um determinado ativo, ou seja, comprar uma determinada empresa negociada em bolsa, ele passa por um critério muito grande e a gente vai buscar relação risco-retorno, ou seja, quais são as empresas que têm um preço atrativo, ou seja, para que eu possa correr aquele risco daquela empresa ter uma deterioração de preço, mas que a relação dele entre relação risco-retorno seja interessante no longo prazo para a gente. Outra coisa que também compõe aqui o nosso pilar de gestão é o quê? Assumir postura de dono nas empresas. A gente, como eu disse aqui, a gente valoriza muito esse alinhamento de interesse. O que a gente faz dentro da nossa gestora de ações? A gente tem um termo que nós gostamos de usar, que é engajamento construtivo. Ou seja, a gente normalmente coloca determinados conselheiros dentro das empresas. Para quê? Para que a gente possa também participar, muitas vezes, da tomada de decisão daquela empresa, porque como a gente acaba investindo um capital muito grande, a gente gosta de participar do dia a dia da empresa também. Tá? E a gente tem um pouco da filosofia de, em algumas vezes, concentrar um pouco mais do que a maioria do mercado. A gente acredita que se você fez uma boa análise, se você fez uma boa diligência daquela empresa, você tem uma alta convicção. Quando você tem uma alta convicção, a gente normalmente investe naquela empresa por um determinado período, até que a gente considere a relação risco-retorno que eu citei anteriormente interessante. Acho que agora, falar mais do que aconteceu no fundo e do que a gente está pensando para frente. Olhando aí para o retrovisor, e quando eu olho para o retrovisor, é um pouco do que aconteceu, principalmente em 2016, que foi um ano onde a Bolsa subiu bastante. A gente teve um ano, apesar de bom para os investidores que tomaram posições em renda variável, foi um ano relativamente difícil para a Bolsa, porque nós tivemos a alta de muitas empresas cíclicas. Quando eu falo cíclicas, eu cito as Brás, então a gente teve uma alta de commodity muito forte, principalmente agora no final do ano, então isso favoreceu muito Vale, Petro, Eletrobras. A gente teve uma alta muito forte dos bancos também, com balanços realmente robustos e mostrando que essa crise aí não nos afetou, principalmente olhando para os grandes bancos, né? Olhando para o nosso portfólio, o que a gente fez de bom e quais foram as principais atribuições de performance no ano de 2016. A gente teve como principal posição Transmissão Paulista. A gente vê ali, aí a gente pode, acredito que no falta de tempo, a gente não vai conseguir entrar muito no detalhe de caso a caso. E eu estou aqui aberto à disposição para a gente discutir todas as empresas que a gente tem no portfólio hoje. Então, a gente teve Transmissão Paulista, teve BB Seguridade, teve Itaúsa, CETIP, onde a gente participou de todo o processo de negociação da BVMF com a CETIP, então a gente está bem enganjado ali no processo de fusão entre as empresas. A gente também tem, dentre as empresas, Itaú, um grande
uma grande atribuição de performance dentro do nosso fundo em 2016. Lembrando, o fundo subiu 34% em 2016. Inclusive, ele teve na plataforma da Guide como destaque de rentabilidade no ano nos fundos de renda variável. Eu acho que agora é fazer um pouco de projeção para frente. Para que a gente está olhando, onde a gente está querendo chegar e o que a gente vê de oportunidade, principalmente nesse mercado. A gente acredita que em 2017, esse cenário de commodity que a gente viu expressiva e de alta valorização ali em 2016, não vai ser tão fácil de fazer. Então, a escolha de ativo, que para a gente que é de mercado, a gente gosta de usar um termo que chama stock picking, que é você fazer efetivamente a escolha das ações. Isso vai ser um pouquinho mais atrativo, vai ser um pouquinho mais difícil do que foi em 2016. Em 2016, quem comprou o Ibovespa, que é aquele termo que o Bonner normalmente usa no Jornal Nacional, se deu bem. Será que em 2017 a gente vai ter esse mesmo cenário? Visto que esse cenário de commodity realmente tem uma forte influência na Bolsa, então esse processo de escolha de ativo vai ser muito importante para 2017 e já vendo e trazendo para o que principalmente aconteceu hoje, se você puder botar um slide anterior, Admilson, por gentileza, mais um. Isso, esse slide. Já puxando o gancho do que aconteceu hoje com a divulgação do cupom, que por decisão unânime divulgou o corte de 0,75, nesse cenário, e claro que tudo que aconteceu em torno desse 0,75 a gente já discutiu ali no começo da conversa, inflação mais controlada, PIB enfraquecendo, e mesmo que a gente tenha uma projeção de alta, a gente acredita que vai ter um PIB e uma fraca performance ainda em 2017, não é uma coisa que a gente acredita, vai ser uma retomada muito forte. Que isso favorece? Esse gráfico que está na tela de vocês mostra exatamente isso. Se vocês derem uma olhada no que está circulado, esse também é um cenário de corte drástico de juros que a gente viveu ali em 2011, 2012, que a gente saiu de uma taxa de juros de aproximadamente 12 para 7. A gente viu que ali foi literalmente um movimento do governo em tentar estimular a indústria de crédito e naquele momento foi até favorável, que agora a gente está pagando um pouco a conta, mas o que aconteceu nesse cenário de corte de juros, trazendo para o nosso mundo, porque o que a gente tem hoje no Brasil de 1% ao mês, 1,5% ao mês, que os juros nos favorece sem tomar relativamente nenhum risco, que é a taxa de juros a 14%, daqui para frente a gente já não consegue deslumbrar e teoricamente, esse mundo tende a acabar. O que aconteceu, principalmente olhando para a renda variável nesse cenário de corte de juros mais drástico que a gente teve ali em 11 e 12? A gente pode ver que as empresas boas pagadoras de dividendos tiveram uma performance melhor nesse cenário, porque normalmente são empresas mais bem preparadas, que conseguem, de uma certa forma, capturar melhor a volta do mercado. Então, ou seja, as empresas que estão muito endividadas, conforme você vai cortando juros, ela também vai melhorando, porque o custo de capital dela diminui. Só que as empresas que têm um nível de alavancagem menor, que têm um risco de projeção menor, que têm um nível de dívida muito mais controlada, nesse cenário essas empresas tendem a ir muito bem. Ou seja, elas indo muito bem, elas vão pagar melhores dividendos, pagando melhores dividendos, automaticamente você tem um ganho acima do CDI nessa correção. Então, só quis trazer esse gráfico porque exatamente a gente está vivendo esse cenário de corte de juros mais drástico hoje. Então, nada mais cabível do que a gente tentar tirar uma fotografia do que aconteceu no passado, e um passado recente, que é o quê? 3, 4 anos atrás, a gente viveu isso efetivamente, e os juros voltou depois de novo, e o que aconteceu? Então, a gente viu que naquele cenário, e isso olhando mais para trás, fazendo fotografias anteriores, a gente percebe que esse cenário se concretizou ao longo do tempo. Então, nesse cenário de corte de juros, as empresas tendem a ter um bom nível de performance em relação, principalmente ao Ibovespa, em relação ao CDI, que acho que é o que todo mundo gosta de olhar. Faz sentido, então, né, Fabrício? Acreditar que pode ser um bom ano aí para o mercado acionário, principalmente para as empresas aí que vocês cuidam aí. A gente está bem otimista. Acho que o que não pode deixar de lado nunca é que, com certeza,
a gente vai ter um cenário político difícil. E tudo que tem muita dificuldade, e aqui a gente já viveu cenários políticos bem desafiadores. E o cenário político ele traz um pouco de volatilidade. Então a gente não pode descartar que com certeza essa bolsa vai sofrer uma certa volatilidade nesse ano de 2017, muito em função do que vai acontecer no político. A gente ainda tem uma delação premiada aí da Odebrecht a qualquer momento que pode sair, e ali é uma caixinha de surpresa, até onde que isso vai refletir. A gente tem uma cadeia de empresas ali ligadas a esse conglomerado, que pode, de uma certa forma, sofrer uma certa apreensão ali. Então, esse político ainda está muito intenso. Então, a gente, com certeza, deve ter uma volatilidade. O que a gente prevê é que, com o cenário de corte de juros, essas empresas tendem a andar muito bem. Essa é a nossa visão em relação ao corte de juros, efetivamente, que aí é você tirar um pouco o político de lado, trazer o econômico para o jogo. Então, assim, acho que o econômico é o quê? Está muito sinalizado de que o corte de juros vai acontecer. A questão é qual o nível dessa intensidade. Vai cortar 0,75 até quando? Volta a cortar meio até quando? A intensidade ainda é drástico ou não é tão drástico. Nesse cenário, as empresas boas tendem a performar bem, mas a volatilidade com certeza vai existir, o que também é bom, porque traz boas oportunidades para que você consiga, se tudo subir de uma certa forma muito rápido, você acaba perdendo as oportunidades que a volatilidade te traz. Falando até em volatilidade, aproveitando esse gancho que eu puxei, o nosso fundo exclusivamente, pessoal, vocês estão me vendo aí? Alô? Ok, acho que está todo mundo vendo ainda. O que a gente vê de volatilidade é até um pouco... a gente gosta de ter esses números em relação ao Ibovespa, que é o que todo mundo acaba olhando no final do dia. O nosso índice de volatilidade, que é um pouco do que mede o quanto o fundo pode chacoalhar ou não ao longo do caminho, nosso fundo historicamente tem uma volatilidade de 18, contra o Ibovespa uma volatilidade de 26. Ou seja, a gente está praticamente um pouquinho mais que a metade de volatilidade do Ibovespa. E pensando em rentabilidade, o que a gente vê nesse fundo? Desde o início do fundo, o fundo nasceu ali aproximadamente em março de 2013, a gente tem um retorno acumulado de 82%, contra um Ibovespa nesse mesmo período de menos 12,19%. Então, a gente acredita que até inclusive em cenários de queda, a gente percebe que o nosso fundo ele consegue ser muito mais defensivo, único e exclusivamente pelo perfil de empresas que ele investe. Ou seja, a gente consegue reduzir a volatilidade do fundo, ou seja, trazer uma volatilidade para praticamente metade do que é a volatilidade do Ibovespa, e conseguindo preservar e entregar para os cotistas um retorno interessante ao longo do caminho. Então, a gente está muito mais preocupado em entregar um retorno que seja suscetível ao nível de risco que o cliente está tomando dentro desse produto e que a gente consiga trazer uma escolha de ativos que faça sentido para aquele portfólio. Então, acho que esse fundo ele consegue contemplar um nível de proteção patrimonial interessante, quando a gente fala exclusivamente para renda variável, claro, com um nível de volatilidade mais baixo e um retorno mais interessante, principalmente quando a gente olha para janelas passadas. Claro que nenhuma rentabilidade passada garante alguma rentabilidade futura, mas as fotografias que a gente consegue tirar do passado e de momentos difíceis que a Bolsa passou recentemente, a gente conseguiu performar bem. Então, a gente acredita que esse fundo tem um bom caminho a percorrer ao longo do caminho aí de 2017. Tá? Acho que o fundo acaba sendo uma alternativa bem interessante para a renda variável e para o cliente que quer começar a ver um pouco mais de perto esse mercado. Ele tem um ticket de entrada relativamente baixo, e aí todas as classificações do fundo eu deixo para que o Gustavo, que é o nosso especialista em portfólios, passem para vocês, senão eu vou ter que ler todas as características do fundo. Ele é um fundo para público geral, com ticket de entrada baixo. Eu vi também que o pessoal já fez uma pergunta aqui, falando de taxa de administração. Vamos lá, a primeira pergunta que é do Sandro, ele falou da taxa de administração do fundo.
Sandro, a primeira resposta que eu te dou, o fundo é sempre isento, a rentabilidade que aparece aqui na lâmina para vocês, ela já é livre de todos os custos, tá? Ele é um fundo que cobra 3 de taxa com 0 de performance. Tá? Aí estão agora, na tela, estão todas as características do fundo. Então, se o fundo subiu 10% no mês, ele já está livre de todos os custos embutidos. Esse é o custo que você efetivamente ganhou. O único custo que não está embutido é do imposto de renda, que é de 15% para todos os fundos de ações. Tá? Tem uma outra pergunta aqui, se esse retorno já leva em consideração os dividendos ou não. Já sim. Então, os dividendos desse produto, eles são reinvestidos dentro do próprio fundo. Tá? Então, ele já leva em consideração o dividendo da empresa paga. Não sei se tem mais alguma pergunta sobre esse tema exclusivamente. Não sei se o Gustavo também quer complementar com alguma coisa. Acho que a tela deles caiu. Olha o fundo imobiliário aí, mano. Gustavo, está aberto? Eu saí fora aqui, acho que eu tive um problema de conexão. Vocês estão me ouvindo, meu? Ô, Fabrício. Eu te escuto, sim. Eu não sei se caiu a conexão como um todo. Legal. Acho que o Admilson deve ter caído. Tinha alguém com o microfone aberto aí e agora eu tô voltando. Acho que saiu a internet do Admilson, saiu a minha também. Mas acho que ficou bem claro, o Fabrício, a sua explicação do fundo imobiliário, e eu acho que o último tópico que estava ali nos slides ali do Admilson, né, e dessa composição de carteira que nós fazemos, é a parte de fundos imobiliários. Então, nós colocamos alguns tópicos aí. A previdência, o segundo tópico nós falamos, fora da ordem ali, nós falamos da previdência, da operação estruturada, da renda fixa remunerada, dos dividendos. Então, nós atuamos na Bolsa, no mercado de dividendos. Nós atuamos na operação estruturada, que está um passo acima da renda fixa para trazer 20%, 21% ao ano com meio de risco. Nós falamos da renda fixa remunerada, que também vai buscar ali seus 20%, 22%. Nós falamos do fundo de dividendos, que o Fabrício já esmiuçou bastante, como ele funciona e os detalhes, então ele atua na Bolsa. E um último mercado que a gente busca atuar, então aí que nós queremos trazer, que hoje estão trazendo bons resultados, é o mercado imobiliário, né? E como nós atuamos no mercado imobiliário hoje? Pelos fundos imobiliários. Então, como funcionam os fundos imobiliários? Para quem não conhece, os fundos são negociados em bolsa. Então, temos vários shoppings que são fundos imobiliários. Então, você pode ter um pedacinho daquele shopping e receber o aluguel dele. Faculdades, logística, prédios comerciais. Então, como funcionam os fundos imobiliários? Você compra uma cota desses fundos, essas cotas são negociadas em bolsa e isso te gera um aluguel mensal. Esse dinheiro cai mensalmente na sua conta, já isento de imposto de renda. Então, o que a nossa equipe faz, a gente traz os analistas aqui já focados no mercado imobiliário. Hoje o mercado imobiliário é um mercado que está muito desvalorizado. Então, nós tivemos aí a crise imobiliária, então caíram muito os imóveis. Se você tinha um imóvel para vender, você deve perceber isso, que caiu 20%, 30% do preço que ele valia. Hoje está muito difícil para vender. Então, nós olhamos aí para uma boa oportunidade de montar uma carteira de fundos imobiliários. E nós, junto aqui, os analistas da Guide, têm as carteiras em diversos... Ao invés da pessoa ter apenas um imóvel no fundo imobiliário, ela consegue ter 20% em shopping, 20% em fundos de hospitais, de logística, de faculdades, enfim, uma carteira diversificada
cada um vai te trazer um aluguel diferente. Hoje a gente busca em torno de 1% ao mês, está isento do imposto de renda. Então, o que eu digo de 1% ao mês? É o que cai na conta ali, é uma carteira de renda. Se você tiver lá 100 mil, vai entrar ali próximo ali, em média, 1% ao mês, cai na sua conta líquido, já isento de imposto. E a cota desse fundo, se você pagou lá R$1.000, uma cota de R$1.000 de um fundo imobiliário, ela vai oscilar de acordo com o mercado imobiliário mesmo. Porque se o mercado imobiliário caiu, essa cota vai cair, o imóvel ficou mais barato, e a hora que o mercado imobiliário subir, essa cota também vai subir, o seu dinheiro também vai subir junto com o mercado. A grande diferença é que você vai recebendo rentabilidade todo mês nesse fundo. Então, é mais uma diversificação. Então, para quem busca uma diversificação de carteira, é um mercado muito interessante para entrar. Está num momento muito bom para entrar, para comprar esse tipo de investimento. E para quem quer ter uma renda mensal, é melhor ainda, porque você vai ter o seu dinheiro ali todo mês, como se você tivesse, na verdade, como se você tivesse, não. Você tem um inquilino lá, que é o shopping, ou que é aquele barracão de logística, ou que é aquela faculdade que vai te pagar todo mês um aluguel aí próximo de 1%, e você recebe esse dinheiro, ou você pode reinvestir e comprar mais cotas do fundo imobiliário, ou você pode sacar o dinheiro e gastar, enfim, de acordo com o planejamento de cada um. Mas são mercados, veja que a gente busca atuar em mercados diferentes que estão em expansão. A bolsa está em expansão, o Fabrício falou do fundo, o mercado imobiliário está em expansão, muito desvalorizado, e a parte de renda fixa, né, o investimento com menor risco, nós buscamos também um rendimento muito grande nele. Eu acho que, em resumo, a gente busca passar para o pessoal, para os nossos amigos, para os nossos clientes que estão... Voltou agora aí o áudio, pessoal. Eu tive um probleminha aqui de conexão. Não sei se está todo mundo. Deixa eu só confirmar com vocês se então, alô? Legal. Bom, pessoal, obrigado aí, Gustavo, que acabou falando aqui sobre a parte do fundo imobiliário, já adiantando para vocês. Eu acredito que com a melhora da economia, né, a atividade econômica, as empresas melhorando o cenário econômico como um todo, o mercado imobiliário deve melhorar também, principalmente o mercado imobiliário voltado aí para empreendimentos comerciais, né? E aí os fundos imobiliários tendem muito a ter uma boa valorização, né? Acho que o Gustavo falou bastante sobre isso. Peço desculpa por ter ficado fora aí alguns minutos, tá? Pessoal, bom, nós falamos aqui sobre os principais investimentos que nós consideramos interessantes e viáveis para o ano de 2017. Porém, nós temos aqui, até passamos um pouco do horário, né? Acabamos falando aqui durante 1h30, e nós temos uma série de questões e perguntas que foram chegando, que infelizmente por conta do tempo nós não conseguimos responder. Mas nós vamos pedir para toda a nossa equipe entrar em contato posteriormente e responder. Nós teremos ao longo deste ano, né, principalmente desse primeiro semestre, uma rotatividade de eventos, uma quantidade de eventos grande, no qual todos vão ter oportunidade de acompanhar e tirar dúvidas sobre todo e qualquer tipo de investimento, tá? Mas a gente entende que isso talvez seja pouco, o cliente ter que aguardar, né, quem tiver interesse em começar a investir ou analisar melhor os seus investimentos, ter que aguardar uma sequência de 6 meses de investimento. Conhecimento nunca é demais, mas a gente entende que talvez seja preciso melhorar essa dinâmica. Então, nós estamos abrindo uma campanha válida por todo o mês de janeiro, tá? Na qual nós estamos disponibilizando uma assessoria especializada, né, pelo time do Gustavo, com a equipe do William, para analisar os seus investimentos. Então, e emitir um relatório, tá? Eu vou pedir que quem tiver interesse
mande um e-mail para esse e-mail que está na tela. Isso também vocês vão receber por e-mail para quem participou da palestra do nosso evento. Vai receber no final, vai receber amanhã um e-mail com essas informações, mas nós estamos disponibilizando 1 hora com um dos nossos especialistas para discutir e avaliar qual é hoje a sua realidade, qual é a sua carteira de investimento. Então, dentre as perguntas que tem aqui, poxa, Edmilson, se eu tenho poupança, qual é a melhor alternativa? É tesouro, é fundo de investimento? Se eu tenho PGBL ou se eu tenho um CDI, um investimento atrelado ao CDI, o que eu devo fazer? Bom, agenda um horário, você não vai ter nenhum custo, isso durante o mês de janeiro todo. Isso também nós temos uma janela de horário, né, para isso. Então, se lotar, então garante a sua vaga o quanto antes. Nós vamos disponibilizar 1 hora de um especialista para falar com você, seja via telefone, quem for de Campinas e São Paulo podemos agendar presencialmente, ou via Skype, para analisar qual é a sua carteira de investimento hoje. Se seus investimentos estão bons, você vai ter isso validado por um especialista, te dizendo, olha, tá legal a tua carteira, segue em frente. Ou não, você precisa readequar aqui ou ali de acordo com a sua necessidade. Tá? Então, durante o mês de janeiro, nós vamos estar com essa campanha aberta. Eu não sei quanto tempo vai depender um pouco da procura, né? Nós estamos aqui com 50 pessoas na sala, não sei aí quanto tempo isso vai durar. Então, quem tiver interesse, né, agenda conosco, tá? Enfim, vai ficar aí à disposição. Eu gostaria também de pedir desculpa por ter passado um pouquinho do tempo, né? Nossa programação era que fosse 1h30 no máximo, mas o assunto é bom e as perguntas foram vindo e foi fluindo da forma como a gente gostaria mesmo. Então, peço desculpa aí para quem está presente e a gente tenha passado um pouquinho do horário. Gostaria de passar a palavra aí ao Fabrício para que ele se despedisse de vocês e para o Gustavo na sequência, e aí eu volto para finalizar com vocês. Vou deixar, enquanto isso aqui, os nossos contatos. Bom, pessoal, obrigado a todos, boa noite. Acho que isso é muito louvável, todo mundo aí online até 9, 10 da noite. Acho que isso realmente mostra que a gente o brasileiro está evoluindo aí na questão de olhar para os seus investimentos com um pouco mais de carinho e tentar poupar, principalmente visualizando o longo prazo. Me coloco à total disposição da equipe, não só para falar do fundo de dividendos, mas como também de outros assuntos que vocês julgarem importante. Sou muito próximo do Gustavo e do Edmilson, então vocês falando com ele e tiverem qualquer tipo de dúvida em relação ao fundo da 20, ou a 20, ou qualquer outro assunto de mercado em que eu possa ajudar, estou aqui à total disposição. Muito obrigado, Gustavo, Edmilson, William. Boa noite a todos, e é isso aí, bons investimentos para todo mundo. Valeu, Fabrício, eu que agradeço pela parceria aí já de anos, e agradeço aí os nossos amigos, os nossos clientes, o pessoal que veio nos conhecer hoje aí. Muito obrigado a todos. Mais uma vez queria deixar à disposição a nossa equipe, o William, todo o pessoal. Essa semana, a partir de amanhã, nós também vamos fazer um contato aí com as pessoas que entrarem, que nos mandarem as dúvidas, que quiserem participar dessa campanha que o Edmilson acabou de falar. Então, gente, contem conosco, nós estamos à disposição, nós vamos fazer o contato, vamos receber o contato de vocês, esclarecer as dúvidas. Fica aí todas as portas abertas aí para quem quiser contar com a nossa equipe. Pessoal, boa noite a todos, muito obrigado mesmo. Teve várias questões ali e podem ficar tranquilo, nós vamos responder. Eu pessoalmente vou estar trabalhando no contato, vários de vocês eu já converso no dia a dia, a gente vai parar, pegar o que vocês questionaram, certo? Analisar e entrar em contato para poder auxiliar vocês aí da melhor forma possível, pode ficar tranquilo. Legal, pessoal. Bom, eu só tenho a agradecer aos nossos convidados, né, ao Gustavo, ao William e ao Fabrício, e agradecer principalmente todos vocês que vieram aqui, dedicaram
o tempo de vocês, né? Vocês dedicaram a nós hoje o que é mais precioso aí, que é o tempo para nos ouvir falar. Espero que tenham gostado realmente do que nós apresentamos. Não dá para entrar em mais detalhes por conta do tempo, mas nós vamos ao decorrer do semestre com uma sequência de eventos. Fiquem atentos ao calendário, vocês vão receber isso por e-mail também. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco a qualquer momento. Estou deixando aqui os nossos contatos aqui do escritório, o e-mail direcionado para cada um. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Desejo que vocês tenham uma boa noite. Espero que a gente se encontre em breve. Tá? Fiquem com Deus, tudo de bom, sorte, sucesso e bons negócios a todos. Que o ano de 2017 seja repleto de bons rendimentos para todos vocês. Um abraço e até a próxima, pessoal.